Boa noite, pessoal. Hoje vamos tratar de uma matéria que é extremamente relevante para discutirmos a questão relacionada à aplicação da pena e que diz respeito ao concurso de crimes. Está disponível nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. É uma matéria chave, né, para que a gente compreenda como funciona o acúmulo, né, pela prática de crimes diversos por parte de um autor, de um agente. De certa maneira, é algo criado para benefício, mesmo no tocante ao concurso material, porque ao se juntar as penas, ainda que eu faça como regra pelo acúmulo, pela soma das penas, existe uma única condenação, e aí você evita a agravação da reincidência, e mesmo para que esses fatos sejam avaliados num único processo e que determine uma única condenação com acúmulo da pena, é preciso que se estabeleçam regras como a da conexão teleológica, né? Matou o marido para estuprar a esposa. Então, aí você há condições de ter o homicídio e o estupro como elementos num único processo apto a gerar uma condenação, ainda que com a soma das penas, mas evitando a fixação da reincidência criminal e de outros efeitos de condenações plurimas e processos separados que não são interessantes para o réu. Então, mesmo na regra mais rígida, mais rigorosa do próprio 69, é um benefício, é algo criado para se evitar uma exacerbação desproporcional das penas e perseguições seletivas, né, para determinados sujeitos, o que possibilita aí um controle maior da decisão judicial e da forma como ela é produzida. Então, no artigo 69, eu tenho claramente a disposição do concurso material, a ideia, né? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, aqui é o único agente que, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. Obviamente, para que haja o concurso de crimes, é necessário a pluralidade de crimes, pelo menos dois crimes praticados, né? Essa pluralidade de crimes, idênticos ou não, idênticos significa da mesma espécie. Então, furto e furto, roubo e roubo, né, são crimes da mesma espécie. Daí nós estamos na questão do idêntico diante do concurso material homogêneo. Ou não, estupro e homicídio, extorsão e roubo, nós estaremos no concurso material heterogêneo, né? Crimes de espécies diferentes, fatos típicos diversos. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido o réu. Então, no caso da aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro a mais grave, que é a pena de reclusão, tá certo? Essa a regra que nós extraímos e que está positivada no artigo 69, tratando do concurso material. Bom, o parágrafo 1º do 69 traz o seguinte: na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por outros crimes, para os demais será incabível a substituição que trata o artigo 44 deste Código. Hoje há um entendimento majoritário na doutrina de que essa regra do parágrafo 1º do 69, ela foi tacitamente revogada pela Lei 9.714 de 1998, que alterou substancialmente a forma da execução das penas restritivas de direito.
e até mesmo por aquilo que a gente extrai no 44, né, parágrafo 5º, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva que havia sido empregada. De maneira que não necessariamente vai ocorrer essa suspensão da execução da pena restritiva de direito, determinada aqui pelo parágrafo 1º do 69. Há a possibilidade, em alguns casos, de concomitância na aplicação dessas penas. Por exemplo, a pena privativa de liberdade e uma perda de bens e valores. Essa perda de bens e valores pode ser empregada e é uma das penas que está lá no elenco, no rol do artigo 44, de maneira a não se incompatibilizar com a execução. É por isso que dizem que o parágrafo 1º do 69 foi tacitamente revogado pelas disposições atuais no tocante ao artigo 44, que trata das penas restritivas de direito, e, sobretudo, pelo que determina o parágrafo 5º, acrescentado exatamente, o artigo 44, parágrafo 5º, acrescentado exatamente pela Lei 9.714, de 25 de novembro de 1998. Portanto, essa regra do parágrafo 1º do 69, que é ainda da forma original da reforma da Parte Geral de 1984, é vista como uma regra que foi tacitamente revogada. No parágrafo 2º eu tenho: quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Isso também está na lógica da própria aplicação das penas restritivas de direito, só que hoje a gente já observa que é possível a aplicação de duas penas restritivas de direito em concomitância. Então, me parece também que é uma outra regra que merece ser observada diante daquilo que determina, por exemplo, o parágrafo 2º do 44, quando diz: na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas penas restritivas de direito. De maneira que, claramente, também há a possibilidade de uma execução concomitante, sem necessidade da sucessão nessa execução das penas restritivas de direito. Então, esses parágrafos, eles hoje merecem uma interpretação com relação às alterações promovidas pela Lei 9.614 de 1998, no tocante às penas restritivas de direitos. Bom, voltando para o caput do 69, fica claro que essa é a regra. Quando, diante da prática de 2 ou mais crimes por um agente, e você, observando aí as conexões teleológicas, funcional, a regra é se aplicar o cúmulo material, a soma das penas pelos delitos diversos. Essa é a regra geral do concurso de crimes. O artigo 69 poderia ser visto como a regra. Agora, é importante separar e não confundir concurso de crimes com consulção, que é um fato muito recorrente. Muitas vezes você precisa, para adentrar numa determinada residência ou numa loja, promover um dano, quebrar uma grade, né? Uma fechadura, uma porta, botar abaixo uma porta, e aí você tem um dano, mas um dano praticado na função de se produzir o quê? O furto. E aí nós temos claramente um delito meio, existe a ideia do crime meio para o crime fim.
E dentro dessas circunstâncias, o crime fim absorve o delito meio. É o fenômeno da consunção. Há uma absorção pelo crime fim do delito meio. E aí o único crime é observado, de maneira que você não teria um concurso de crimes nessa situação de consunção. Também pode ser observada a consunção no tocante ao pós-facto impunível. Eu furto um quadro e, posteriormente, resolvo queimar aquele quadro. Ora, a queima do quadro poderia ser considerada normalmente um crime de dano. Mas como já havia o furto aí determinado, você está diante de um pós-facto impunível, porque a posse já foi alterada também daquele bem por aquele que subtraiu, e aí você não vai observar a punição do dano diante do furto que foi anteriormente praticado, certo? Então, não é uma consunção, mas é uma situação de pós-facto impunível, onde você tem uma pluralidade de condutas, mas não há concurso de crimes. Essas circunstâncias, tanto da consunção como do pós-facto impunível. É preciso esse cuidado para se observar nesses casos, quando efetivamente vão surgir essas circunstâncias que permitem a análise do concurso de crimes, certo? Então, nós temos que observar, sobretudo, a ideia de pluralidade de crimes e um único agente, conforme extraímos do caput do 69. Mas, logo em seguida, nós estamos diante do concurso formal, que, de fato, gera benefícios em relação ao cúmulo de penas, ou acúmulo das penas, do concurso material. E aí nós vamos estar diante, e é óbvio que isso tem uma relevância, de uma situação que, de fato, veja, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, também o concurso formal pode ser homogêneo ou heterogêneo, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em todo caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, há um tempo atrás, aqui no Brasil, houve um acidente aéreo muito sério, um voo da Gol que vinha de Manaus em direção a Brasília. Nesse acidente, esse Airbus chocou-se, né, com um Learjet pilotado por um piloto norte-americano que desligou o transponder, portanto, não permitiu o monitoramento por parte dos operadores de voo da rota, né, em que o avião se encontrava. E aí houve um choque entre os aviões, o Learjet conseguiu restabelecer as condições de voo e pousar, mas o voo da Gol, com 80 passageiros, despencou no ar e todos aqueles 80 passageiros morreram. Então, num único fato, se provocou 80 mortes. Imagine, por exemplo, num crime que é culposo, né? Você está diante de um crime culposo, uma imprudência aí, né, clara, você tem 80 homicídios culposos. Se você fosse somar no máximo da pena aí aplicada diante dos fatos, né, que são graves com relação a essa forma culposa, né, seriam 3 anos, porque eu me esqueço que esqueci desse fato de que
o homicídio culposo no trânsito é que é uma forma qualificada e diversa do homicídio culposo, porque está previsto no Código Nacional do Trânsito como a pena, no Código de Trânsito Brasileiro, desculpe, no Código de Trânsito Brasileiro, como a pena de 2 a 4 anos. Esse do acidente aéreo, apesar da gravidade e tudo, ainda está na forma original lá do 121, parágrafo 3º do nosso Código Penal, onde a quantidade aí da pena é, no máximo, de 3 anos, 8 vezes 3, você obteria 240 anos, né, de pena, se fosse aplicada dentro dessa perspectiva do cúmulo material. Isso se torna grave, até bastante desproporcional, se nós observarmos esse tipo de incidência, né, num caso concreto. E aí, diante desses fatos, criou-se a regra do concurso formal, onde você vai utilizar, ao invés do acúmulo das penas, o método da exasperação. O critério para se fazer aí a análise do concurso formal é o da exasperação. Aplica-se, em qualquer caso, aumentada de 1/6 até a metade. Óbvio que, diante da gravidade do fato, e aí temos que observar também qual o critério da exasperação. O Supremo Tribunal Federal já fechou juízo de que o critério é o número de fatos, realmente. Ou seja, 1/6 é um limite variável mínimo, e a metade seria aí o máximo, mas aí numa situação como essa, onde houve 80 mortes, você vai aumentar da metade. Então, você vai pegar aquela pena de 3 anos, aumentar da metade, e aí você obtém uma pena bastante razoável, né, para o caso concreto, tratando-se de crime culposo. Eu não estou tratando aqui do dolo, estou tratando de um fato culposo, que tem uma gravidade, que tem, e vejam, tem alguns autores, inclusive, que buscam construir atualmente, até para poder evitar esses problemas da dogmática para lidar com o dolo e a culpa, um conceito de culpa temerária para fatos como esse, onde aproximariam a pena da culpa daquela aplicada no dolo. É uma forma de você não trabalhar e não forçar dolo eventual ou indireto em situações onde não há como provar ou você não tem claramente isso, e você traz um conceito de situações de gravidade na culpa, né, de uma imprudência, uma inobservância de dever objetivo de cuidado tremenda. E a culpa é normativa, sobretudo normativa. O dolo é psicológico, é intencionalidade, mas a culpa é normativa. E aí você cria uma modalidade de culpa destacada aí, que seria a chamada culpa temerária. E aí lida com esses problemas de acidente de trânsito, de acidente aéreo, ferroviário, onde você poderia, diante da gravidade e das consequências, assumir a mesma pena do crime doloso para aquela modalidade de culpa declarada como culpa temerária. E aí você evitaria, talvez, algum tipo de desproporção. Mas isso, ainda assim, o concurso formal seria uma regra de benefício nesses casos, porque não iria fazer a soma das 80 penas, mas haveria só um aumento da pena aí, da metade. Não é? Então, essa da maior pena aplicável. Né? Bom, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa, e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Então, aqui a gente poderia fazer uma série de análises que são bem interessantes.
Vamos supor na questão do aborto de gêmeos. O aborto em si, como conduta, é visto como um crime único, né? Mesmo uma gravidez de gêmeos, em princípio. E principalmente quando não se sabe, não se fez pré-natal, não tem a informação de que se trata de uma gravidez de gêmeos, e aí você presume, obviamente, que é uma gravidez normal, onde há um único feto em desenvolvimento intrauterino. Então, nessas circunstâncias, trata-se efetivamente de um crime único, cuja atribuição não vai, em princípio, gerar. Depois houve os gêmeos, então um único fato provocou os dois eventos. Você pode gerar essa exasperação da pena da primeira parte do artigo 70. Mas é uma pessoa que fez o pré-natal, ultrassom, obteve a informação de que estava grávida de gêmeos. E ainda assim abortou, consciente dessa consequência. Ora, numa situação como essa, nós temos os desígnios autônomos aí presentes, e aí pode-se somar as penas do aborto, porque foi a destruição de duas vidas intrauterinas de maneira consciente. E isso na ideia do dolo. O dolo aqui presente, você tem essa fórmula da segunda parte, que nós chamamos do concurso formal imperfeito. O concurso formal perfeito está na primeira parte do caput do 70. Na segunda parte do caput do 70, nós temos o chamado concurso formal imperfeito, quando a ação é dolosa e os eventos resultam de desígnios autônomos. Isso aqui também nos permite a análise, por exemplo, do que está aqui no 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, é aquela velha história do camarada que tem inveja do vizinho ter comprado uma Ferrari. E aí quer tirar a tinta da Ferrari, joga uma pedra no carro por cima do muro. Só que ao invés de atingir a Ferrari, atinge a testa do vizinho, lesionando. Aí ele vai responder pela lesão corporal culposa que ele promove. Olha aqui o que está, né? Sobrevém resultado diverso do pretendido, a gente responde por culpa. A gente responde por culpa. Mas vai que bate na testa do vizinho, resvala, bate na Ferrari, tirou aquela tintinha ali da Ferrari, só isso aí dá uns 30 mil reais de prejuízo, né? Porque a pintura é cara. E aí você tem essa ideia de que se o fato é previsto como crime culposo, lesões corporais são previstas como crime culposo, lesão corporal culposa. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Qual a regra do artigo 70 deste Código? A regra do concurso formal. Mas, em princípio, é um concurso formal perfeito. Agora, vai que ele visualizou tudo, ele deu a pedrada, já imaginando ela resvalar e bater também no carro. Não é um resultado diverso do pretendido. Existe aí um concurso formal imperfeito, que vai se fazer, em tese, a soma das penas. Então, você vai somar a pena do dano com a da lesão corporal, certo? É relevante tratarmos dessa questão, porque na própria parte especial do Código, quando vocês estiverem estudando ela, partir ali do artigo 121 do Código Penal, há diversas condutas onde a pena pela violência vai se somar, não é só exasperar, mas vai se somar à pena do crime que está ali estipulado, porque o crime é visto até com uma forma menor, né? Onde a violência, ou seja, se da conduta se deriva também outra conduta típica
com a característica da violência, essa pena, lesões corporais, depois a gente vai tratar aqui também de outra questão que é relevante no tocante a ela, até o termo lesões corporais, vem no plural, porque geralmente é mais de uma lesão, né, é promovida na ação do sujeito. Tanto que há uma dificuldade para operacionalizar a tentativa da lesão corporal. Por quê? Porque se promoveu a lesão, já consumou. Ou seja, o olho já ficou roxo, né? Ainda que é uma lesão leve, obviamente, vai para o CAP do 129, doloso, mas não se trata aí de forma tentada, mas consumada, né, das lesões corporais. Essa tentativa, muitos autores dizem claramente que isso é admissível a chamada tentativa branca, a não ser nos casos de lesão corporal grave, quando ela pode ser diretamente, por exemplo, eu quero deixar o sujeito fora dos jogos por mais de 30 dias, né? Jogador que lesiona outro para tirá-lo por mais de 30 dias das partidas de futebol. Ora, se isso ocorrer e efetivamente o sujeito acabar lesionado dessa maneira, houve uma lesão corporal grave de cunho doloso, né? Onde realmente ele tentou. Aí, nesse caso, é possível se observar o sujeito tentou uma coisa mais grave, você observar a tentativa dessas hipóteses de lesão, porque ela não é só uma agravação por resultado. Tem alguns resultados que só podem ser alcançados culposamente. É o caso da lesão corporal seguida de aborto. Porque se houver dolo de aborto, o crime não é lesão corporal seguida de aborto, mas de aborto. Aborto sem o consentimento da gestante, que é uma forma que é rigorosamente punida lá no nosso Código Penal, no 125 do Código Penal. Então, é preciso a gente observar cada caso. Então, o aborto aí, que agrava a lesão corporal, só pode ser um aborto pré-doloso. O que é um aborto pré-doloso? É uma consequência culposa de uma ação dolosa anterior. O pré-dolo é isso, né? Você tem uma consequência culposa da ação dolosa que antecede. Então, nesses casos, cada caso a gente vai ter que fazer uma análise concreta, né, para compreender essas circunstâncias. Bom, então, concurso formal perfeito, a exasperação da pena. No concurso formal imperfeito, observado o dolo e desígnios autônomos, o alcance dos dois resultados, nós estamos diante de uma situação clara de soma de cúmulo material. Volta para a regra do cúmulo material. Veja também o que nós temos no artigo 73, que é o aberracto ictus, o erro da execução. Nós temos, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Então, vamos supor que está o vizinho e seu pai brigando lá na entrada da casa, você quer atingir o vizinho, dispara a arma, mas ao invés de atingir o vizinho, atinge o seu pai. E aí nós estamos diante de uma situação que é a aberractio ictus, né? É o erro, a diferença desse erro da execução para aquele erro em persona, que está lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. É que no erro em persona existe um erro de representação. É aquela velha história do sujeito que quer matar o tio e imagina que ele está dormindo, e aí efetua disparos sobre o vulto que observa no colchão deitado. Ao se aproximar, percebe que disparou no hóspede que o tio tinha recebido, por acaso, naquele dia, colocou ele para dormir na cama e estava dormindo no sofá, num outro ambiente da casa. Numa situação como essa, o sujeito queria matar o tio e acabou matando uma pessoa diversa, ele representou mal a pessoa, é o erro em persona.
é aquele do 20, parágrafo 3º. Vai-se levar em consideração a pessoa que efetivamente ele queria atingir. Era como se ele tivesse matado o tio, embora ele tenha matado outra pessoa. Isso é um erro de representação. Ele representou mal e executou certo. No erro de execução, o sujeito representa bem, ele visualiza quem ele quer, mas ele executa mal. Ele representou o disparo efetuado contra o vizinho e atingiu o próprio pai. Então, há um erro efetivamente na execução, chamado aberracto ictus. Ele errou a execução. Né? Ele representou bem e executou mal. Bom, as consequências são muito próximas, dependente da percepção ou não desses erros, as consequências são ao que está ali, né? Então, quando, por acidente ou erro no meio da execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, então, vamos supor que o disparo atinge o pai, mas também atinge o vizinho. Né? Aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Aplica-se com um determinado limite, porque aplica-se a regra do 70 do concurso formal perfeito com exasperação da pena e não com a soma das penas, se e somente se não houver dolo e desígnios autônomos. De repente, a pessoa quer atingir também aquela outra pessoa. Lembra até hoje da cena lá do Indiana Jones, parece que é na Caveira de Cristal, né? Parece o terceiro filme, se eu não me engano, dele. E tem uma cena que está um grupo de nazistas, tudo em cima de um tanque de guerra, e vindo para ele, né? São uns 8 homens, mas estão enfileirados, em fila indiana, e ele observa, assim, uma forma de pegar tudinho de uma vez só, ele deu um tiro único e passou os 8, né? E saiu derrubando todo mundo. Bom, é coisa de filme, estou brincando aqui, colocando dentro dessa... Mas, obviamente, ele pretendia todas aquelas mortes. Vamos supor que isso fosse um fato criminal, onde alguém se posicionou num disparo que, com um único disparo, ele atinja mais de uma pessoa. Isso está também naquele filme mais recente que tem a Angelina Jolie e aquele outro ator muito bom também, né, O Procurado, que ele vai participar de um grupo de assassinos, né, que ele nem tinha noção da existência, e ele começa a aprender a dar esses tipos de disparo que atinge mais de uma pessoa, né? Então, essa ideia aí, óbvio que presente desígnio autônomo, isso é um concurso formal imperfeito, vai levar à soma das penas. Né? Vai para a segunda parte do caput do 70 e leva para o acúmulo das penas, para a soma das penas. Certo? No parágrafo único, nós temos: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Que regra é essa do parágrafo único? É a ideia do concurso material benéfico. Porque é lógico, tem penas que são muito brandas. Né? Se você aplica um crime, aplica uma pena de estupro somada a uma de dano, e o dano muitas vezes não ultrapassa ali, você aplicou no mínimo, não vai ultrapassar aqueles 1 mês, 2 meses. O estupro pode pegar já uma base de 6 a 10 anos, pegando uma base aí de 8 anos. Se você for fazer a exasperação, mesmo de 1/6, essas penas, vamos supor que você soma, dá 8 anos e 3 meses, mas se você exaspera de 1/6, dá 9 anos. Dá um pouco mais de 9 anos. Acaba que essa regra
da exasperação, que deveria ser uma regra benéfica em relação ao concurso material, que o concurso formal é uma regra de benefício, acabou prejudicando o réu. Aí eu volto no parágrafo único para o chamado concurso material benéfico. A depender do caso concreto, é melhor fazer a soma das penas do que a exasperação. Porque se eu vou exasperar a pena do delito mais grave, muitas vezes essa exasperação, mesmo no limite mínimo de exasperação, que é 1/6, ela alcança um patamar maior do que o da soma. Então, nesses casos, é melhor somar as penas. A ideia do concurso material benéfico, que está presente no parágrafo único do artigo 70. Bom, então, a regra no concurso formal é o critério da exasperação. Exasperação de 1/6 a 1/3. Vamos para o último dos elementos de concurso de crime, que é o que está aqui no artigo 71 do Código Penal, e que se refere ao chamado crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só deles, dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se são penas diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Bom, o crime continuado é uma invenção, ainda dos glosadores, data ali do século XIII, da Europa, né, ainda no medievo, por conta da redução dos efeitos do direito feudal ou territorial, que aplicava geralmente ao terceiro furto a pena de morte. Então, autores vinculados ao direito canônico, buscando também muitas vezes minimizar as consequências e a gravidade desse tipo de pena, criaram uma ficção, né, de que existe a chamada continuidade delitiva. Só que nessa análise original, a teoria que eles alimentavam era de uma unidade real, ou seja, era o sujeito que, por exemplo, numa olaria, todo dia furtava, subtraía um tijolo, para, ao final de um período, ter subtraído um milheiro e, com isso, levantado parte da sua casa. Porque a intenção era, objetivamente, construir a casa a partir desses furtos continuados. Então, essa ideia da continuidade delitiva, ela possibilitava que se evitasse a condenação à morte, né? E aí o Bartolo de Sassoferrato, que foi um monge católico, né, nesse período, inventou essa hipótese, mas dentro da ideia de uma unidade real, que ainda hoje alimenta, por exemplo, o Alimena, ele manteve essa ideia de que o crime continuado é uma unidade real. No Carrara, nós temos a ideia de que o crime continuado é uma ficção. E me parece que é essa a forma como o Código Penal acabou positivando o crime continuado no nosso sistema jurídico. De maneira que ele é uma ficção. Agora, a teoria que está aí não é uma teoria de cunho subjetivo ou funcional subjetivo, do sujeito que todo dia subtrai um tijolo para poder construir a sua casa. Mas é uma teoria objetiva, por onde os elementos e os critérios que estão descritos são elementos de natureza objetiva, que são as condições de tempo. Então, a periodicidade me permite reconhecer
Hoje o Supremo já observa a ideia de que deve haver pelo menos uma distância de no máximo 30 dias entre um fato e outro, para que eu considere a continuação delitiva. Lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Devem os subsequentes ser havidos, e veja que é uma presunção, é propriamente uma ficção, como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Aqui a ideia também de que a continuidade delitiva, ela, de qualquer forma, mesmo sendo uma ficção, ela cria um crime único, onde você vai observar essas condições, onde os subsequentes devem ser considerados continuação do primeiro. Há uma série de restrições que os tribunais de sobreposição, STJ e STF, vêm fazendo na questão do criminoso habitual. Então, eles observam muito mais a ideia dos nexos teleológicos ou nexos temporais aí, que levariam ao cúmulo material, ao artigo 69, do que a continuidade delitiva. Temos problemas também por conta dessas limitações aí de tempo para se observar a periodicidade, a repetição, a aliteração das condutas. É o fenômeno que nos permitiria, por exemplo, a análise dos chamados crimes seriais. Principalmente, o mais famoso dos crimes seriais é o serial killer, né? Ou seja, os assassinos em série. Né? Nós poderíamos fazer também uma análise a partir do parágrafo único do crime continuado, que é uma forma qualificada desse crime continuado, que aumenta-se aí do triplo. Estelionatos seriais também, né? Normalmente o estelionatário não pratica um único ato. Só que aí vem aquela questão do criminoso profissional, do criminoso habitual, que tem se buscado restringir essa regra, que é uma regra de benefício. Eu não sei se isso, com suporte válido, até porque também essa limitação temporal não existe, né? Geralmente, o serial killer, o assassino em série, ele deixa assinaturas e modus operandi muito semelhantes que nos permitem reconhecer o fato, e é possível, em algumas dessas condutas, você observar o concurso formal, que é muito comum entre, por exemplo, o homicídio e a ocultação de cadáver. Recentemente teve um fato aqui em João Pessoa que ficou essa discussão do indiciamento, se é por homicídio tão somente, ou homicídio e ocultação de cadáver, em concurso formal, pelo 70. Mas as ações em sequência, elas estão em continuidade delitiva, porque 2 ou mais crimes da mesma espécie, naquela hipótese ali, que são espécies distintas, né, homicídio e ocultação de cadáver, você vai fazer o cúmulo material, porque não é da mesma espécie, tem que ser furto e furto. Por isso que tem se dito que não há continuidade delitiva entre roubo e extorsão, entre furto e roubo. Estelionatos em série também haveria continuidade delitiva, mas estelionato e furto já não há, nem furto e estelionato, porque não são crimes idênticos. É importante também observar o que está aí estipulado no 71 caput. Bom, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentando, em todo caso, de 1/6 a 2/3. O que parte da doutrina hoje tem reclamado é que, no parágrafo único, eu encontro, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade dos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo,
foi o que ocorreu com aquele serial killer famoso, né, o considerado lá o Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Essa alcunha até dava condições aí para a defesa ter falado, buscado uma inimputabilidade, mas propriamente é um sujeito que teve a pena aplicada no montante mais grave triplicada. Então, pegou ali 92 anos, 93 anos, se não me engano, de condenação criminal, certo? Então, essa pena, óbvio. Ah, professor, ele pode, por conta desses concursos de crimes, né, pegar uma pena superior a 40 anos, que é o limite de execução da pena. Veja, o limite de execução não é um limite para condenação. Vocês podem observar condenações criminais centenárias até. Óbvio que uma condenação dessa é uma abstração. Aliás, é uma abstração em qualquer montante. Eu não sei se a pessoa vai executar aquela pena, se vai estar viva até o final daquela pena, se não vai fugir durante esse período e se dar bem, inclusive, independente da fuga, ela pode ir para outro lugar que acabe determinando a extinção da punibilidade. Então, mesmo que a pena esteja numa sentença, ela ainda continua sendo uma abstração, mesmo naquele montante que está ali produzido. Só se torna uma realidade a partir do momento em que efetivamente é executada. Mas essa execução tem que se tornar viável, né, para que a gente fale na pena. Então, o artigo 75 diz: o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Foi determinada essa redação, porque até recentemente, até dezembro, até 24 de dezembro de 2019, era no máximo 30 anos. Essa redação foi determinada mais recentemente pelo pacote anticrime, lá do Sérgio Moro, que trouxe na Lei 13.964 essa alteração ao artigo 75 do Código Penal. Então, tempo hoje máximo de execução da pena no Brasil, de cumprimento da pena, são 40 anos. Dentro também desses cúmulos. Agora, esse concurso material, o formal e o crime continuado, no formal e no crime continuado, pode haver a exasperação de penas, como a gente demonstrou aqui, no caso lá de Francisco de Assis Pereira, que ultrapassam esse limite. Agora, ele só executará, na época, 30 anos, né? Hoje, se ele fosse condenado, no máximo 40 anos desse montante total de pena pela qual ele foi condenado. Óbvio que isso não pode retroagir para alcançar os fatos que foram praticados, aquele princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do réu, irretroatividade impégios, né? Ela não pode retroagir para prejudicar o réu nessas circunstâncias. Bom, então, no crime continuado, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica... Quando eu falo que há uma distinção do triplo, porque aqui as vítimas são vítimas diferentes. A não ser que o sujeito que tenha ressuscitado Lázaro não vai matar a mesma pessoa duas vezes, né? Então, são vítimas diferentes, né? Ele não vai gerar isso aí. Mas aí tem alguns problemas que nos submetem. Quer dizer, o sujeito que é vítima por intermédio do bullying de lesões corporais repetidas, mas é a mesma pessoa, vai ficar naquele da exasperação do caput do 71, aumentando a pena de 1/6 a 2/3. Óbvio que é pelo número de práticas delitivas continuadas, o critério adotado pelos tribunais de sobreposição para determinar o quanto vai ser exasperada a pena. Se tiver poucas práticas, né, 1/6, é próximo a 1/6. Muitas, vai chegar nesse limite de 2/3. Ou seja, aumenta-se a pena aí de 2/3. O que alguns autores colocam é que isso, no âmbito da violência doméstica, cria um problema grande, porque você tem ações repetitivas contra a mesma vítima, normalmente de lesões corporais,
e isso impede, em princípio, estaria aí, né, impedindo, em princípio, a, a questão relacionada ao, a uma agravação da pena adequada, né, para esses casos concretos, são casos de muita violência. Então, essas circunstâncias todas, né, que nós elencamos, né, nessa análise do concurso de crimes, devem, sobretudo, ser observadas por vocês. Ao final, obviamente, veja, se o juiz da condenação esquece de fazer essas unificações de pena, vai competir a vara de execuções realizá-los. E pode realizar até anulando parte desses julgamentos, porque pode ser que esses fatos tenham se dado em processos distintos. E aí essa correção se dê para a conexão, evitando, inclusive, a reincidência no futuro. E a gente falou que mesmo na regra do 69, que é uma regra mais severa, ela continua sendo também uma regra de benefício, porque evita vários processos sobre fatos distintos, e o sujeito abrindo esses processos, evitando a análise de conexão, né, que envolve, sobretudo, a conexão teleológica, funcional, né, desses fatos, faz com que essa situação já saia agravada, né, para o réu. Então, é muito relevante tomarmos esse cuidado nessa análise, tá certo? O 71, no tocante ao crime continuado, é preciso esse cuidado com relação à vítima, né? Quando as vítimas são vítimas diferentes de crimes com violência e grave ameaça, aumenta-se do triplo. Mas, às vezes, há violência contra a mesma vítima, o que se coloca, principalmente nas análises atuais de gênero, por exemplo, imagine estupros repetitivos praticados pelo próprio pai contra suas filhas, ou padrasto contra enteadas. Né? Isso aí é uma coisa que ocorre. Não se tratando de vítimas diferentes, supor que seja contra uma pessoa determinada. O fato é gravíssimo, mas ele não vai gerar uma exasperação diferente daquela que está no capítulo 71. E alguns autores dizem que, numa circunstância como essa, a gente deveria ter criado maior proteção às vítimas e dado também dado condições para uma reprimenda de maior volume. O que eu quis dizer é isso, que é tão grave quanto se fossem vítimas diferentes, né, dentro dessas circunstâncias específicas que eu estou aqui elencando. Professor, Diga nesses aí. casos, entra também os casos de sequestro e cárcere privado, que, tipo, eles são contínuos no tempo. Não, mas aí não é crime continuado, isso aí é o que a gente chama de crime permanente. Enquanto o bem jurídico estiver sendo lesado, a consumação é uma ideia de prolongamento do tempo de consumação. A continuidade delitiva, não, existem várias consumações distintas. No sequestro, é uma consumação única, se prolongando, tá certo? É o crime permanente. É um outro conceito. Isso foi bom você ter perguntado, porque são conceitos distintos, mas que se assemelham, por exemplo, na hora de fixar a lei penal no tempo. Então, se há continuidade delitiva, a nova lei entra em vigor em relação a todo o período de continuação delitiva, né? O 711 do Supremo Tribunal Federal, que serve também para o crime permanente. Começa-se o sequestro sobre a égide de uma lei mais benéfica, e ele se prolonga de tal forma a vir no momento em que passa a vigorar uma lei mais severa, essa nova lei se aplica sobre todo o fato, né, nos crimes permanentes e nos crimes continuados. Daí a importância dessa classificação. Mas são classificações distintas, porque no continuado existe mais de uma consumação, são várias consumações, são várias condutas, né? E no permanente é uma única,
prolongada, né? O bem jurídico está sendo aí lesado de forma mais prolongada. A liberdade, enquanto não for devolvida, tem a consumação do sequestro se prolongando no tempo, né? Bom, então, no 72, eu tenho, no concurso de crimes, as penas de multas são aplicadas distinta e integralmente. Porque independente do concurso, aí alguns autores até dizem o seguinte, que naquele caso lá, onde você vai fazer a exasperação da pena, a pena aumenta, vamos supor que seja um concurso de homicídio, um acidente, o sujeito atravessa um sinal vermelho de maneira imprudente e provoca a morte de 2 pessoas. Vai haver aí um concurso formal, aí você vai agravar a pena, né, do fato considerado mais grave, né, podendo chegar aí à metade da pena, né, então 2 anos mais a metade da pena aí agravada. No Código de Trânsito Brasileiro, a pena para homicídio culposo no trânsito é de 2 a 4 anos. Então, vamos supor que aplique no máximo 4 anos, pela gravidade dos fatos, aumentando-se da metade, mais 2, o sujeito recebe aí 6 anos de pena. Estamos diante de uma circunstância concreta. Mas, além disso, se apliquem também multas. É possível, em crimes patrimoniais, por exemplo, é possível essa aplicação da multa. Ainda que eu exaspere a pena, não há a exasperação da multa. É isso que quer dizer o artigo 72. O que deveria ser feito aí é a soma das multas distintas por cada tipo penal. Então, são 2 furtos que foram praticados, ou um furto e um dano praticado aí em concurso formal, óbvio que não observando aí a construção, a gente teria que observar com cuidado também esses fatos, né? E se houver construção, há um único crime, que o crime meio é absolvido no crime fim. Mas vamos supor que é uma circunstância como essa, um furto e um estelionato, né? E acaba se empregando uma exasperação, você vai pegar as penas e vai somar. Então, foi aplicado 10 dias multa num, 20 dias multa no outro, soma-se dá 30, unifica, né? 30 dias multa para serem pagos pelo réu. É isso que quer determinar o 72. Só que ele fala na multa no concurso de crimes. E aí já há jurisprudências, né, tanto do Supremo quanto do STJ, declarando que o crime continuado não se trata de um concurso de crimes, mas uma entidade, uma ficção, que gera um crime único. Portanto, nesse caso, o aumento ou a exasperação aplicada à conduta aplica-se também às multas. É uma coisa interessante, porque o 72 ele fala multas no concurso de crimes. No concurso de crimes, então, só é aplicável no caso do concurso material e do concurso formal. O crime continuado, que é uma ficção criada para funcionar como um único crime, ele não estaria no alcance da norma prevista aqui no artigo 72 do Código Penal. E, por fim, no 76, nós temos, no concurso de infrações, executar-se-á primeiro a pena mais grave. Sair de infrações. Quais são as infrações? As infrações penais, nós temos uma classificação bipartida. Você sabe que a maior parte do mundo tem uma classificação tripartida, né? Ocorre na Inglaterra, ocorre nos Estados Unidos, mas o Brasil optou por uma classificação bipartida, crimes e contravenções penais. Então, são as 2 formas de infrações penais. Então, começa no concurso, é possível o concurso de infrações, o concurso entre crimes e contravenções, mas vai começar a executar a pena
pela infração mais grave, que é o crime. O crime é uma infração grave. As contravenções é em seguida. Como as contravenções hoje, em grande parte, admitem as chamadas penas restritivas de direito, e muitas vezes nem chegam à consolidação e imposição propriamente da pena, porque admite os procedimentos juizados especiais criminais, essas medidas que estão aí adotadas, elas podem ser observadas, né, e favorecerem, menos, é óbvio, que quando não é cabível a um dos fatos, ou pelo concurso, a suspensão condicional do processo, que para haver a suspensão condicional do processo, a pena não pode ultrapassar 1 ano, a pena aplicável. E se, por uma regra dessa, de concurso formal, de concurso material, de crime continuado, essa exasperação se dá a impedir isso aí, né, por infrações também diversas, não vai se aplicar a suspensão do processo, mas essa execução vai se dar observando que executa primeiro a pena da infração mais grave. E, normalmente é o crime, e é o crime, né, a infração mais grave em relação à contravenção. Bom, basicamente, era isso que hoje nós tínhamos para tratar no tocante ao concurso de crimes. Alguma dúvida, alguma questão? Você pode concluir hoje mais cedo, né? Mas dentro tudo ok, Maria Eduarda. Pronto. Então, os artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, observados dentro dessa dinâmica e com esse cuidado, principalmente o parágrafo 1º do 69, ter esse cuidado de lembrar que a 9.714/98 renovou e permite, né, essa execução paralela, né, entre privativa de liberdade e algumas restritivas de direito. A perda de bens e valores é uma delas, e que não há nenhum impedimento, de maneira que há uma revogação tácita do parágrafo 1º do 69 do Código Penal, tá bom? Então, um abração, nos vemos na quinta-feira, certo? Boa noite, professor, até quinta. Boa noite, professor, até quinta. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Rafael. Obrigado, professor. Nada.